Vasco da Gama. E você acompanhou aí a relação de Diniz com a torcida vascaína depois da vitória contra o Santos. É verdade que o Coutinho também participou desse momento ali, junto, né? E a felicidade da torcida vascaína, que foi um grande elemento desse jogo, né, também, que participou, que apanhou, que teve embate com a torcida, com a polícia. E que complicação é torcer para o Vasco da Gama. Fala galera, eu sou Erasmo Romão comandando mais esse vídeo do Vasco 10 neste dia 19 de agosto, terça-feira, né, falando aí, ainda reverberando a vitória do Vascão, mas olha, amanhã tem jogo, hein? Amanhã tem jogo, o Vasco volta a campo de novo e dessa vez contra o Juventude, um dos jogos atrasados do Vasco da Gama. O Vasco tem 2 jogos atrasados em relação à tabela, contra o Juventude na Serra Gaúcha. E qual esquema será usado, hein? Verratti vai pro jogo ou não vai? É essa parada que a gente vai tratar daqui a pouco nesse programa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, é importantíssimo pra gente. O like é sempre importante. Seu comentário também, para fazer aquela resenha bacana. O nome e a cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo, né? E também compartilha nossos vídeos aí aos amigos aí, os grupos de WhatsApp, família, geral. Compartilha para geral o Vasco 10. E lá no Instagram, estamos por lá também, você pode acompanhar a gente lá, @Vasco10RD. Bem, o Vasco joga nesta quarta-feira diante do Juventude na Serra Gaúcha, e é a dúvida agora, qual o esquema que o Diniz vai utilizar? Volta a Verratti ou o Verratti fica como opção? Essa é a grande dúvida que a torcida levantou, né? Muita gente dizendo que Verratti tem que ser barrado, né? Ficar de fora do time principal e para continuar com esse sistema. Esse sistema, a grande mudança desse sistema é que quem ficou pela esquerda foi o David. David ficou na esquerda no lugar do Nuno. E o Nuno e o Coutinho revezavam na função do Verratti, não aquele cara paradão na área, mas como falso 9, né? E os dois mais próximos ali pelo meio, circulando a bola, um procurando o outro. Então, e outros jogadores, os laterais chegaram, né? Sempre se envolve, né? O Tietchan sempre aparece também para brincar ali, o Ryan, né? O facão ali para a direita, ou então recebe aquela esticada. Então, assim, o Vasco teve uma movimentação muito, muito bacana, né, contra o Santos, time mais leve, mas o Verratti é artilheiro, parceiro. O Verratti aí, um dos principais artilheiros aí do país, é o segundo maior artilheiro das Américas, perdendo apenas para o Messi, né? Então, assim, você tem que pesar, e o Verratti é o capitão da equipe, né? É o cara que tem a moral ali. Então, eu particularmente acho que o Diniz mantém Verratti, né, e vai readaptar esse sistema de jogo aí lá contra o Juventude. Mas eu vou chamar meu amigo Gilson, quem sabe dessas paradas todas é o Gilson, né? O Gilson Santos vai trazendo as informações do Vasco da Gama. Erasmo! E no Vasco é só alegria, Erasmo. Uma semana de muita coisa boa acontecendo no Vasco, e dessa vez, depois da vitória aí, acachapante do Vasco pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos, 6-0, mais um motivo aí de grande comemoração entre os jogadores. O lateral PH, o Paulo Henrique, está na pré-lista de Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. O jogador está numa pré-convocação para o jogo contra o Chile e contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A lista final sai na próxima segunda-feira e PH é um dos pré-convocados aí por Carlos Ancelotti. Boa sorte ao nosso lateral
Paulo Henrique. Vamos falar agora de contratações e o zagueiro Carlos Cuesta está um pouco mais distante do Vasco. A equipe do Galatasaray recebeu uma proposta do Spartak Moscou, aceitou a proposta da equipe russa, que fez uma proposta ainda melhor para o jogador. O jogador está seduzido aí, um salário mais alto, e pode ser que feche com a equipe do Spartak. O Galatasaray tem as duas propostas na mão, tem a proposta do Vasco da Gama, tem a proposta do Spartak Moscou, aceitou as duas e agora a definição está na mão do jogador. Carlos Cuesta tem as duas opções aí, ou vem para o Vasco, ou vem para o Spartak. Mas de antemão, já informa a você que a proposta do time russo é superior à proposta do Vasco, um salário maior, e pode ser que o colombiano opte para jogar no futebol russo. Enquanto isso, Admar Lopes já tem um plano B. O que se diz é que o dirigente do Vasco já está em negociação com o brasileiro Gabriel Paulista. Gabriel Paulista é um zagueiro brasileiro que jogou no Arsenal da Inglaterra, hoje joga no rival do Galatasaray, joga no Besiktas do futebol turco, e o Admar Lopes já está fazendo uma proposta a esse jogador. Gabriel Paulista já esteve convocado, inclusive, para a seleção brasileira, é um bom zagueiro e, se fechar com o Vasco, deve agregar muito à equipe de Fernando Diniz. Vamos ver aí se Admar Lopes tem um desfecho feliz nessa negociação. Outro jogador que está negociando com o Vasco é o meia Matheus França. Matheus França, revelado pelo rival Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil e saiu em 2022, foi para o Crystal Palace da Inglaterra. O jogador estava em negociação com o Cruzeiro, o Crystal Palace não aceitou a proposta da equipe mineira e foi oferecida ao Vasco. O Vasco está negociando com o jogador, já teve o aceno positivo de Fernando Diniz, que pretende um meia mais ofensivo. O jogador agrada ao treinador vascaíno e Matheus França pode estar chegando ao Vasco. A equipe se prepara hoje para embarcar para Caxias do Sul, onde vai enfrentar amanhã, quarta-feira, no Alfredo Jaconi, a equipe do Juventude. É jogo da 14ª rodada, jogo atrasado, e se o Vasco vencer, o Vasco dá um salto aí na tabela e vai se distanciar cada vez mais da zona do rebaixamento. A dúvida permanece, Verratti está novamente à disposição de Fernando Diniz, e agora é saber se Verratti vai para o jogo ou se vai ficar no banco. Mas, ao que tudo indica, Verratti deve permanecer na equipe e deve ser titular no jogo de amanhã contra o Juventude. Eu falo tudo isso para você amanhã, no programa de amanhã, os jogadores relacionados e a provável escalação do Vasco da Gama para esse duelo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado, jogo importante para o Vasco e que o Vasco precisa vencer. Grande abraço e até lá. Sobre o Carlos Cuesta, cara, esse zagueiro está saindo muito caro mesmo, já está sendo uma das negociações mais caras aí do Vasco da Gama. A gente que reclamou, o Vasco ter empregado uma quantia enorme num zagueiro, né? E a gente, numa situação que o Vasco está, vai empregar praticamente o mesmo valor em outro zagueiro. Eu acho que é muito erro, né? É uma aposta muito grande num jogador que não performou lá na Turquia. É um jogador de qualidade? Sim, mas vai ter que vir para o Brasil, se adaptar ao futebol brasileiro por muita grana. É muita grana mesmo. E malandramente, o empresário do jogador ficou quieto esperando lá as propostas lá de Vasco e do time lá da Rússia, né? E acabou ficando quieto. Os russos aumentaram a proposta. Qual é a ideia do empresário? É que o Vasco cubra a proposta, né? E com isso
quem ganha são eles, né? Mas eu acho que é muito dinheiro para se cobrir. O de primeiro valor que o Vasco já ofereceu já é uma grana muito alta e eu acho que não vale a pena não. Ainda mais para zagueiro. Se fosse para atacante, aí sim, a gente estaríamos animados. Mas para zagueiro, então acho que é melhor procurar outras opções dentro do mercado nacional. Se procurar direitinho, tem, né? Na América do Sul tem opções interessantes, né? Na Argentina tem opções interessantes. Agora, precisa de scout, precisa ter coragem também, porque eles têm medo de contratar jogadores desconhecidos, porque a torcida do Vasco é exigente, vai falar. O Pedrinho mesmo já falou, né? Não traz certos jogadores porque é desconhecido e aí a gente prefere contratar o Lloyd, né? Mas vamos lá, vida que segue. Matheus França, um garoto novo, né? Criado aí no rival, um jogador forte, veloz, mas com pouca minutagem, né? Não conseguiu espaço lá na Premier League. Seria interessante um empréstimo do garoto aí para dar rodagem, para ele ser mais uma opção aí para o time. Eu acho que precisa exatamente de opções para que o Diniz possa movimentar o time trocar e manter o ritmo, né? Um grande problema do Vasco é o segundo tempo. Contra o Santos foi um jogo mais leve, que o Santos não tem aquela pressão. Eu acho que o Santos, muito parecido com o Vasco, não tem aquela pressão na bola, né? E acabou que os jogadores do Vasco ali de meio de frente tiveram mais liberdade, mais tranquilidade para trocar passes. Mas normalmente não é assim, não. Normalmente as defesas brasileiras são muito mais pegadas, pressionam muito mais e tem que estar. E embates como esse acaba consumindo muito a condição física do jogador. E a gente fica no aguardo, né, do próximo programa, né, nesse dia, durante o dia, e a gente vê qual a tendência da escalação do time do Vasco da Gama contra o Juventude. Vamos ficar ligados, né, no Vasco 10, aí a qualquer momento a gente pode trazer informações, ou amanhã no nosso vídeo. Quero deixar o meu grande abraço ao Eduardo Rubim, narrador, né, de primeira, cara, parceiro lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Rubim, que é da Lidu Esportes, né, sempre trazendo programas aí de comentários, né, esportivo, né, bancar mesa redonda ali, falando das principais competições, né, brasileira, sul-americana. E um grande abraço para Eduardo Rubim, que falou o seguinte, olha, ele acha que o Vasco não cai, né, mas o Santos tá complicado, tá na deriva aí, tá na berlinda. É claro que a gestão do Santos precisa melhorar muito aí, porque o time pode ter problemas mais na frente aí nas próximas rodadas, tá? Um grande abraço para você que está ligado aqui no Vasco 10, a gente agradece muito as visualizações, as curtidas, mas se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa o like, compartilha com os amigos, né? Escreve seu nome, sua cidade para rolar aquele abraço no final do programa e também pode nos acompanhar lá no Instagram, @Vasco10RD. Eu fico por aqui, eu e meu amigo Gilson Santos. Qualquer novidade do Vasco, a gente volta a qualquer momento ou amanhã na próxima edição do Vasco 10. Um grande abraço. O Vasco é para quem acredita.